Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para iniciantes. Nesse exercício utilizarei essa imagem aqui. O link da imagem está na descrição do vídeo. Aparentemente parece ser uma peça bem complexa de se fazer, porém se você observar bem, ela tem várias formas básicas. Temos parte cilíndrica, temos parte retangular e temos uma ligação entre eles. Também temos aqui a junta com os seus pontos de fixação. E na parte interna aqui nós vamos também ter cortes. Então, se a gente separar dessa forma, a gente consegue fazer a modelagem sem problema nenhum. Eu vou utilizar o FreeCAD 1.1.0 Release 1 e também vou utilizar o Part. Então, vamos começar. Aqui eu vou começar criando uma pastinha e vou renomear. E aqui eu vou colocar todos os sketches. Então, sem estar clicado, selecionado nada, eu vou criar um novo sketch, vista superior. E vou criar a primeira parte, que é esse cilindro aqui. Então, nós temos tanto parte externa quanto interna. Então, a parte externa aqui vai ter 96 de diâmetro. E a altura da extrusão vai ser de 48. Com o sketch selecionado, 48. Agora eu vou aplicar aqui o Fillet, raio D9. Então, tanto a parte interna quanto a parte externa, aparentemente, vai ser raio D9. Ok, então o Fillet, a primeira parte aqui está pronta. Vamos agora fazer a parte interna. Então, vamos criar um novo sketch. Agora, também na parte superior, vamos colocar a view na altura do plane. E a parte interna, ela vai ter 6 milímetros a menos em cada parede. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar como referência essa circunferência. Vou entrar em modo de construção e vou criar uma linha. Desse ponto a esse ponto. E aqui eu vou colocar o valor de 6. Assim fica vinculado. Toda vez que eu fizer uma alteração na circunferência externa, a interna ela já vai trabalhar automaticamente. Então agora vamos aplicar uma extrusão de 42. Então esse daqui ele vai ter 48. Não, 42. Vamos aplicar aqui uma extrusão de 42. E também vamos aplicar um Fillet. Esse aqui eu vou alterar a cor porque é um sólido de corte. Então esse aqui é o Fillet. Agora a gente vai fazer esse retângulo aqui. Então eu vou desabilitar por enquanto esse daqui. Vou criar um novo sketch, vista superior. Do centro até o limite do retângulo é 66. Ele é simétrico em relação ao eixo X. Elimina aqui as redundâncias. E a largura, nós só temos aqui a largura interna, que é 72. Então temos que acrescentar mais 6 e mais 6.
A altura é de 66. Fillet de 9. E agora vamos fazer a parte de corte interna dele. Então vamos criar aqui um novo sketch, vista superior. View na altura do plane, vou utilizar aqui justamente alguns pontos de referência. Simetria também. Então aqui a parte interna. Então é 66 menos a espessura que é 6. Então é 60. E vamos aplicar também aqui um fillet com raio de 9. A vantagem que você tem de fazer a seleção aqui é que você não precisa apertar o Alt, aliás, o Ctrl. Se você estiver no modo fora do Fillet, você precisa apertar o Ctrl para ele poder manter a seleção. Então, nesse caso aqui, eu não preciso apertar. Só que eu preciso entrar com o valor para que todos eles de 1 ele fique com 9. Então, esse aqui é o Fillet 2, Cut. Também vou deixar na cor vermelha. Então, temos aqui os dois cuts e agora a gente precisa fazer uma ligação entre eles, assim como também tem a parte externa. A parte externa eu vou fazer normal, só que a parte interna eu vou precisar fazer com que elas se liguem, justamente porque a gente precisa fazer o corte aqui. Sei que você pode estar se perguntando por que eu não utilizo então aquelas ferramentas justamente que faz a ele dá uma certa espessura, porque eu não consigo ter controle aqui. Ele vai aplicar um fillet, um arredondamento em toda a parte interna e eu não posso ter esse arredondamento nessa parte aqui. Então por isso que eu estou optando por essa forma. Então agora vamos fazer a parte interna. Então temos aqui uma espessura de 36 mais a espessura de 6,6. Vamos criar então um novo sketch, vista superior. Eu vou habilitar esses dois. View na altura do plane. Eu não vou aplicar simetria porque eu vou deixar esses dois vértices linkados a essa linha de construção. Dessa forma, eu consigo já ter a simetria. Aí vamos entrar só com o valor de 36. 36 mais 12. Esse aqui é o sketch 3. E aqui a altura é 24 mais 6. Aqui eu não vou aplicar fillet nenhum. Agora vamos fazer a parte interna dele. E para isso eu vou desabilitar esses aqui e habilitar esses outros dois. Criar um novo sketch e procura não ter nada selecionado. View na altura do plane.
eu preciso que ele ligue esses dois. Então, vou pegar aqui a referência também da circunferência do retângulo. A largura é 36 e a altura é 24. Então, esse daqui vai ser o extrude 3 de corte. Cor vermelha também. Ok, então vamos começar a fazer agora a parte dos cortes. Eu vou selecionar esses três e vou aplicar uma fusão entre eles. Eu procuro sempre deixar renomeado como corte ou não, porque depois, quando você vai abrir a árvore de projetos, você pode saber, você pode identificar se é um corte ou não. Por isso que eu sempre mantenho essa informação. Aqui também aplicamos uma fusão. Bom, antes de aplicar esse corte aqui, agora a gente vai precisar fazer essa parte externa aqui. Então vamos começar fazendo justamente a parte cilíndrica. Vamos começar com um novo sketch, plano superior, view na altura do plane. E eu vou pegar justamente essa referência externa aqui. A espessura dele aqui é 9 milímetros. Então, e aqui é 114. Ok, então vamos fazer aqui uma circunferência 114. A espessura é de 6. Então, selecionamos aqui esse sketch e aplicamos uma extrusão de 6. Agora, vamos fazer essa daqui. Novo sketch, plano superior, view na altura do plane. Largura aqui é 102. Também simétrico e eliminamos a redundância. Aqui nós temos do centro até aqui 63. Então, aqui no centro, vamos pegar aqui esse centro aqui. É o centro do corte. Vamos deixar como construção. Então, desse ponto até a extremidade, 63. E a distância aqui nós temos raio de 18. Seleciona todos os arcos e põe igualdade. E vamos entrar com o valor de 18. Então aqui vamos manter a distância de 9 também. Então desse ponto a esse aqui, 9. Vamos fazer aqui, vamos pegar essa referência e aí sim, daqui aqui é 9. Agora sim. Podemos então sair. Agora a gente precisa fazer essa ligação aqui. Essa ligação ela tem basicamente dois arcos. Um arco com raio de 5 e um arco com raio de 36. Ela sai bem aqui desse segmento. Então, para poder fazer isso, eu vou fazer esses pontos aqui de fixação. Então, vou criar um novo sketch, vista superior,
Vou pegar como referência essa circunferência, view na altura do plane, raio de 10, então 10 vezes 2, temos o diâmetro. Ele já está aqui no eixo Y, X, agora vamos colocar ele na circunferência de construção. Aplicamos uma extrusão de 6. E agora a gente precisa fazer um array aqui circular. Então, com ele selecionado, eu vou agora no Draft e vou optar aqui pela opção Polar Array. Eu quero 3, Reset Point, clico aqui, bato Enter e temos o array pronto. Agora eu vou selecionar essa extrusão com esse array e faço uma união entre eles lá no Part. Então já tenho aqui a referência. Então agora vamos criar um novo sketch, vista superior, view na altura do plane e vamos pegar essa referência aqui. Então ele vai partir daqui para cá e depois daqui para cá. Vamos colocar uma tangência entre eles. E vamos fechar agora o sketch. Podemos fechar, vamos aplicar uma extrusão. Opa, cancela aqui. Vamos jogar ele para cá. Agora sim. E vamos aplicar um espelhamento nessa extrusão. Vamos selecionar os eixos Z e X. Z e X. E agora vamos selecionar a extrusão, o espelhamento da extrusão, a fusão da parte circular e a extrusão do retângulo. E vamos aplicar uma fusão entre eles. Aqui, mesma coisa, vamos selecionar essa fusão com essa e aplicar uma outra fusão. E agora sim a gente pode aplicar o corte. Seleciona a fusão, daí depois a fusão de corte e aplica o corte. Então temos aqui o interior. Aqui não é 9, aqui é 5. Então vamos ter que trabalhar essa parte aqui. Então como é que a gente vai fazer? Dá para fazer você voltando, ou simplesmente você vai abrir aqui e vai procurar justamente na parte de corte, por isso que o nome aqui ele vai ajudar, é no fio, na fusão Cut. O Fillet 1 Cut é esse aqui, o Fillet Cut 2 é esse daqui. Então se dá 2 cliques nele, muda o valor de 9 para 5. Só desabilitar aqui esse Fillet agora e ele já está aplicado. Ok, correção feita. Então, a forma principal praticamente está pronta. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a fazer agora essas formas cilíndricas. Temos 3 formas cilíndricas. Elas não têm a mesma altura e nem o mesmo comprimento. E também a parte interna de corte é diferente. Aqui é 20, aqui é 21 e aqui é 18. Essa daqui é 36, essas duas são iguais, essas são 30, mas o comprimento delas é diferente. Então vamos fazer essa daqui primeiro. Eu não vou fazer selecionando a face. O que eu vou fazer é um sketch nesse plano, no plano 0. E aí depois eu vou fazer a movimentação do sketch. Aqui é 60, aqui é 79, aqui é 90 e aqui é 78. Então eu vou criar aqui um novo sketch, vista superior. Esse aqui eu desabilito por enquanto. Aqui é 36. Então aqui eu vou colocar como D36. Vou agora fazer um novo sketch. Ele não está no mesmo eixo.
Ele está a 6 desse eixo e a 96 do centro. Então, esse daqui é o sketch D30A. Vamos fazer agora o D30B. Novo sketch, vista superior. Desse centro ele está a 42 e é uma distância de 12. Então, vou pegar como referência esse centro. Eu só não pego o mesmo diâmetro porque pode ter alteração. De repente, alterar o diâmetro, um ficar menor que o outro. Então, eu mantenho separado. Você pode, inclusive, ao invés de colocar o diâmetro de 30 aqui, você pode pegar ele como igualdade também. Como é só um exercício, não tem problema nenhum. Esse aqui, então, é o B. Então, nós temos esse primeiro aqui, a 60. Vamos aqui em Data, Placement, Position. Então, aqui na posição Y é 60. Esse daqui é 90. E esse aqui é 78. Agora podemos aplicar as extrusões. Então, nós temos aqui 60 menos 36. Só que precisamos inverter esse daqui. Aqui, 90 menos 51. É 78 menos 9. Então agora a gente pode aplicar uma fusão entre eles. Podemos selecionar todos eles e aplicar uma fusão. Agora então vou começar a aplicar os files internos. O 5 aqui já foi aplicado, o 9 aqui também já foi aplicado. Então eu vou aplicar agora aqui. Eu não tenho esse valor, ó. Pode ver que aqui ele não é reto. Como por exemplo aqui ele é reto. Então eu vou colocar o valor de 3. Agora a parte externa. Eu primeiro vou fazer esses daqui de cima e depois vou fazer a parte aqui inferior. Ó, aqui ele não tem nenhuma referência, mas aqui pelo desenho você percebe que tem. Ó, aqui também embaixo ele vai ter, então por isso que eu estou aplicando. Então, ver se está tudo ok na geometria, está ok. Pronto. Então temos os files aplicados, tanto os internos quanto os externos. Então agora para finalizar a gente só vai fazer as perfurações. Todas as perfurações aqui elas são bem simples. Tanto essas aqui, da junta, essas duas aqui, a única que é um pouco mais complexa é essa daqui. Vamos deixá-la por último. Então vamos começar fazendo a perfuração aqui das juntas. Antes de fazer a perfuração da junta, a gente precisa fazer os outros pontos de fixação. Tem mais 3. Vamos então criar um novo sketch, vista superior,
viu na altura do plane, e eu vou pegar aqui como referência o diâmetro da circunferência e a linha de posicionamento. Todas essas três em igualdade com essa circunferência. Vamos posicioná-la bem ao centro. E aqui ela está a 63 da borda. Coloco uma linha de igualdade entre elas. Fica como linha de construção. E daqui aqui é 63. Eu não fiz ela anteriormente porque justamente ela não vai afetar a parte interna. Então é só selecionar o Fire e a extrusão e aplicar uma fusão entre eles. Agora a gente pode fazer a perfuração. Então selecionamos aqui a face e criamos um novo sketch. Todos com diâmetro de 10. Então seleciono todos eles e aplico uma igualdade. Aplico uma extrusão de 6. Seleciono a fusão, a extrusão que foi feita e vamos aplicar o corte. Agora vamos aplicar o corte aqui. Aqui eu não vou fazer da mesma forma como eu fiz os cilindros. Agora eu já tenho a posição deles, é só selecionar a parte superior e criar um novo sketch. Vamos começar por esse daqui. 18 de diâmetro. Então, selecionamos aqui a face, criamos um novo sketch. Achamos o centro e fazemos a circunferência com 18. E aqui mesma coisa, então é 78 menos 9. Então com o sketch selecionado, 78 menos 9. Atualiza viewport, seleciona cut principal, a extrusão que foi feita agora e aplicamos o corte. Aplicamos aqui novamente, seleciona a face, novo sketch, acha o centro. Aqui é 21. Noventa menos 51. Seleciona o cut, a peça principal e agora o cut de corte. Pronto. E aqui a gente vai fazer diferente. Que a gente vai fazer diferente. Aqui eu vou fazer um perfil e aplicar um revolve. Então vamos criar um novo sketch. Vista agora frontal. View na altura do plane. Só vou precisar de duas referências, parte superior e a parte inferior. Então aqui nós temos 20 e embaixo nós temos 24. Vou escolher a Polyline. Vou deixar alinhado com o topo e com a base. Em cima é 20 e abaixo é 24. 24 divididos por 2.
E a altura aqui é 14. Da base até aqui é 14. Podemos fechar. E agora a gente aplica um revolve. Ó, fica sempre atento, ele tem que ficar selecionado, ficar verdinho. Selecionamos então a peça, o revolve, e aplicamos o corte. E a peça está pronta. Para exportar, é só selecionar e exportar. E o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe um like, um comentário, uma sugestão e até o próximo vídeo.